você que está aqui conosco nesse canal do Ser Completo. Te convido nesse momento que nós vamos reintroduzir, porque ficamos algum tempo sem falar sobre a Bíblia em poucos minutos, e hoje nós vamos dar sequência a esses temas. Eu convido você a se inscrever se você ainda não é inscrito. E estar sempre conosco, compartilhando esses vídeos, porque aqui nós pretendemos levar essa mensagem maravilhosa que é a mensagem de Deus. Há muitas pessoas que estão precisando, se não todas, né? Inclusive eu mesma. Eu me sinto muito feliz de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que move a minha vida. Eu sei que na minha vida, se eu não tiver Deus comigo, eu não sou nada. Então eu gosto de compartilhar essas verdades com as pessoas que passam comigo no posto de saúde, com outras pessoas que porventura venham ter o contato dessa mensagem. Nós paramos naquele momento em que o dilúvio já havia acontecido, muitas coisas haviam acontecido na Terra, na superfície da Terra, modificação da crosta terrestre. E nós vamos dar sequência, né, nesse assunto, falando de um tema que é muito intrigante. Você já deve ter ouvido falar. É sobre a Torre de Babel. Que torre foi essa? Como que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, tudo se deu depois que aconteceu o dilúvio. A família de Noé com seus 3 filhos foi que assim deram continuidade. Esses filhos, né, que já estavam com suas esposas, tiveram outros filhos e as gerações posteriores foram crescendo cada vez mais. E desses 3 filhos, a Bíblia relata e que havia na descendência de Cão uma tendência para o mal. Ele, já tinha seus modos de ser que testificavam contra ele. Ele era uma pessoa que não respeitava o próprio pai. Já Sem e Jafé tiveram uma outra conduta. E a sua posteridade, como a gente sabe, né? Geralmente os filhos acabam seguindo algumas tendências dos pais. E eles foram procriando, né? E aquele povo foi crescendo e eles moravam exatamente nas proximidades da Arca de Noé. Tudo aquilo dava o quê? Uma ideia do que havia acontecido. A ideia do dilúvio, de um Deus que havia mandado aquele dilúvio por conta de uma geração extremamente arrogante e maldosa. E eles também ouviram falar a respeito da história da criação, de Adão e Eva. E chegado um dado instante, muitos deles já estavam extremamente o quê? Já estavam iguais muitos daqueles que viveram nos dias antes do dilúvio. Alguns desacreditavam de que houve uma criação, outros de que Deus realmente tinha mandado o dilúvio, alguns atribuíam o dilúvio a causas naturais, outros até acreditavam que havia um Criador, mas eles tinham uma rebeldia contra esse Criador. Eles não queriam que as coisas que Deus estava designando para que não houvesse um aumento da corrupção e da maldade na terra, eles queriam que tudo ficasse a seu bel prazer. Eles não queriam que houvesse nenhuma interferência de nenhum ser divino. E você pode ler nas páginas sagradas das Escrituras, no capítulo 11 do livro de Gênesis. Foi então que esses revoltosos resolveram sair de lá. A presença das pessoas que ainda conservavam Deus como Deus Criador, que eles amavam, né? Aqueles que paravam para a adoração do Deus do céu, incomodava muito aquelas outras pessoas. Então eles resolveram ir para um lugar na planície de Sinear, às margens do rio Eufrates. E ali eles queriam fundar uma cidade e nela colocar uma torre de tal altura estupenda. E ali eles queriam que ela se tornasse uma maravilha do mundo antigo. Ora, era a ideia de Deus
que a terra fosse povoada e as pessoas se dispersassem, ocupando partes da terra em todos os cantos da terra, para que houvesse representantes de Deus e pessoas que falassem de Deus em toda parte. Mas a ideia desses construtores era exatamente o contrário. Eles queriam que ali fosse fundada uma monarquia. E assim, a sua cidade se tornaria uma metrópole de um império universal. Sua glória imporia admiração e homenagem do mundo todo. E tornaria ilustre os seus fundadores. Aquela magnificente torre, toda empoderada, eles tinham na ideia deles de que fosse um monumento que atingisse os céus, impondo assim a admiração das pessoas e louvando seus construtores. E estes moradores da planície de Sinear não criam naquela promessa, lembra que Deus havia feito sobre o arco-íris, não é? Que Deus tinha falado, jamais destruirei a terra de novo com água. E o que eles pensavam? Que elevando a altura da torre, muito acima daquele nível onde as águas do dilúvio atingiram, eles estariam fazendo um monumento que colocaria aquela comunidade fora de perigo. E ainda, eles pensavam que como aquela torre, a ideia deles era que subisse na altura das nuvens, eles poderiam olhar por lá qual teria sido a causa do dilúvio. A ideia deles, na verdade, era exaltar as fabricações dos seres humanos, colocando de lado a sabedoria e a onipotência divina. E com isso, eles desviariam das pessoas, da mente de todos, a existência de um Deus criador. E as futuras gerações seriam levadas à idolatria. E quando esta torre já estava parcialmente preparada, partes dos cômodos ali daquela torre já foi ocupada por alguns daqueles construtores. Outras partes que estava assim esplendidamente ornamentada, foi colocado ali os ídolos daquelas pessoas. O povo então se regozijava com seus feitos e louvava os deuses de ouro, de prata, de pedra. Mas subitamente teve um bloqueio daquela obra que estivera assim avançando tão prosperamente. Anjos de Deus foram comissionados para trazer ali um bloqueio daquilo que estava acontecendo. Aquela torre, ela estava bem alta e as pessoas que trabalhavam para levar os seus materiais de um lado para o outro, era estacionado em determinadas partes da torre pessoas que eram comissionadas de trazer o material lá de baixo para outras no andar superior e outras ainda para outros andares lá do alto. E aquelas pessoas que se comunicavam umas com as outras, de repente, a língua que eles entendiam, né, da forma como eles entendiam uns aos outros, ficou totalmente confundida. Uma pessoa que pedia lá, sei lá, um material, falando aqui da nossa época, né, como se fosse hoje, pedia lá um tijolo, ou um cimento, ou uma areia, e tudo que subia era tudo diferente, tudo bagunçado, eles não estavam entendendo uns aos outros. E assim aquele trabalho paralisou. Não tinha como ir avante. Eles não tinham mais nenhuma harmonia, nenhuma colaboração uns com os outros. As coisas foram ficando esquentadas, ao ponto de que chegou o momento que eles começaram a brigar entre si, até que se tornou uma verdadeira carnificina. E finalmente raios do céu vieram e atingiram o alto daquela torre, colocando abaixo toda aquela esplêndida estrutura, né, que eles estavam intentando fazer. Aqueles
moradores da planície de Sinear foram obrigados a entender que há um Deus no céu, que governa sobre a terra, que está vendo o que está acontecendo aqui nesse planeta. E até aquele momento as pessoas falavam todos a mesma língua. Mas depois desse momento em diante foi que a língua ficou confundida e grupos de pessoas que se entendiam foram obrigados a se distanciar dali e irem para várias partes da Terra, né? Surgindo daí para frente as várias línguas, vários idiomas, as várias formas de comunicação. Aqueles edificadores da Torre de Babel, eles alimentaram um espírito de murmuração, de reclamação, daquela pessoa que não está satisfeita, não é? Com as coisas, com os propósitos de Deus, da forma como Deus age aqui na Terra. E agora eu pergunto a você uma coisa: você acha que hoje existem construtores da Torre de Babel? Existem. Há muitos construtores de torres de Babel, de confusão. Babel significa confusão. E como assim? Como isso acontece? Hoje existem muitas pessoas que se apegam a muitas teorias, muitas filosofias, e não se apegam à palavra de Deus, ao claro ensino das Escrituras Sagradas. E estas pessoas pretendem dar assim uma sentença contra o governo de Deus e contra a lei que Deus estabeleceu desde toda a eternidade. E visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Isso está em Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Exatamente isso tem acontecido. As pessoas, elas resolvem viver do seu próprio jeito, de como ele quer viver, não é? Não existe restrição, não existe moral, não existe nada para eles. São os fundadores das torres de confusão do mundo atual. São pessoas que apontam nas suas decisões o caminho para subir ao céu, o caminho da felicidade. E muitas pessoas vão atrás dessas filosofias e aplaudem essas filosofias. Acham o máximo viver pela sua própria conta. Não há um Deus do céu, não há, e se há, ele deixou aqui a gente para cada um viver do seu próprio jeito. É assim que pensa a maioria da humanidade. Muitos, inúmeros estão como aquele povo na planície de Sinear, construindo uma torre em oposição ao Deus do céu. E a Bíblia, no livro de Apocalipse, nos fala sobre uma Babilônia moderna. Babilônia é um nome que se iniciou lá nessa Torre de Babel, quer dizer confusão. E hoje a Babilônia é o quê? É a confusão de doutrinas, coisas que cada religião pega para si sem estar ancorada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, com a estrutura, com as bases lá do início de tudo que Deus fez. Veja a lei que Deus estabeleceu no universo. Veja a lei que foi implantada desde o início, não é? Que Deus estabeleceu. Então, essas religiões que estão cada vez mais unidas entre si, estabelecem torres, né, de confusão com base nas suas próprias filosofias e não na palavra de Deus. E muitos hoje podem estar pisando nas coisas sagradas de Deus, tratando destas coisas de modo opressivo, quem sabe, pisando nos direitos humanos, pisando nas pessoas, fazendo maldades terríveis, não é? Com arrogância. Mas a Bíblia é muito clara no que eu vou dizer aqui para vocês. Prestem bem atenção. O tempo dos juízos de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado para si.
Revelar-se-á seu poder soberano. Derribar-se-ão as obras do orgulho humano. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Salmos 33, 13 e 14. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Que ao ouvir essas palavras você possa ser sensibilizado por um Deus que realmente olha pela causa de todas as pessoas, muitos oprimidos aqui na terra, e que Deus tem suas leis e Ele está de olho em cada um de nós. Que nós todos possamos ouvir a voz de Deus e seguir os seus propósitos. Que Deus te abençoe e até a próxima.